A luz da manhã entrava pela janela da nossa cozinha como já fizera 1000 vezes, pintando tudo com aquele brilho dourado suave que costumava me fazer sentir segura. Costumava. Agora, enquanto estou aqui segurando o telefone de Nolan, com minhas mãos tremendo como folhas de outono, percebo que algumas manhãs mudam tudo. Era para ser normal. Segunda-feira de manhã, 7h15. Café passando, ovos chiando na frigideira, o caos familiar de preparar os gêmeos de 8 anos para a escola. Nolan estava no chuveiro cantarolando uma música que eu não conseguia identificar. Provavelmente algo que ele tinha ouvido no rádio durante sua corrida matinal. Mãe? O telefone do papai está tocando. A voz de Jackson veio da sala de estar, seguida imediatamente pelo eco de Jeremiah. Está muito alto. Limpei as mãos no pano de prato, o mesmo azul com barquinhos que minha mãe nos dera de Natal 3 anos antes. Um detalhe tão pequeno, mas que me lembro claramente agora. Engraçado como sua mente se apega às coisas mais estranhas quando seu mundo está prestes a implodir. Já vou, rapazes, gritei, dando tapinhas no piso de madeira e nos meus chinelos, aqueles rosa felpudos que Nolan tinha me dado de aniversário, brincando que eles me faziam parecer um coelho. Ele beijou meu nariz quando disse isso, e eu ri, me sentindo querida, boba e completamente apaixonada. O telefone estava sobre a mesa de centro, vibrando contra a superfície de vidro a cada toque. Um número conhecido. Hesitei por um momento. Nolan era exigente com o celular, sempre mantinha por perto, sempre atendia ele mesmo, mas o chuveiro ainda estava ligado, e quem estava ligando parecia insistente. Atendi. Alô? Saiu como um sussurro que tenho certeza de que quem ligou não ouviu. O silêncio se estendeu pela linha, quebrado apenas pelo som fraco de alguém respirando. Então, suaves como seda e devastadoras como uma facada no coração, vieram as palavras que me assombrariam para sempre. Querida, você esqueceu seu anel e seu relógio de pulso de novo. Meu sangue congelou nas veias. A voz era gentil, íntima, falando com alguém que eles claramente amavam, alguém que pensavam ser Nolan. Eu comecei a falar para corrigir o erro, mas a voz continuou, alheia ao meu choque. Eu te amo muito. Vejo você em breve. A linha caiu. Fiquei ali, na sala de estar, cercada por evidências da nossa vida feliz. Fotos de família na lareira. Os desenhos do menino grudados na geladeira com ímãs coloridos. Os óculos de leitura do Nolan dobrados com capricho sobre a mesa lateral, enquanto meu mundo inteiro girava em seu eixo. A voz. Meu Deus, a voz. Eu conhecia aquela voz. Eu ouvia isso em todas as reuniões familiares, em todos os jantares de feriado, em todas as celebrações e crises que moldaram minha vida. Eu ouvi sussurrar canções de ninar para meus bebês, oferecer conforto durante o ataque cardíaco do meu pai, compartilhar segredos em ligações telefônicas tarde da noite quando eu estava lutando com a maternidade. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o telefone cair. Minha respiração era curta e ofegante, e por um momento pensei que fosse desmaiar ali mesmo, no nosso tapete persa. Aquele que compramos juntos na nossa viagem de 5º aniversário para a Turquia. Porque aquela voz amorosa e íntima sussurrando palavras doces para o meu marido. Aquela voz pertencia a alguém que jamais deveria falar com o Nolan daquele jeito. Alguém que se sentava à nossa mesa de jantar todos os domingos. Alguém que tomava conta dos meus filhos. Alguém que me chamava de querida, trazia biscoitos caseiros e conhecia cada detalhe do meu casamento, minhas esperanças, meus medos. Alguém em quem confiei minha vida. O som do chuveiro parando no andar de cima me deu um pulo. Nolan desceria em 5 minutos, com o cabelo molhado, o sorriso radiante, perguntando o que havia para o café da manhã, como fazia todas as manhãs nos últimos 10 anos. Olhei para o celular na minha mão e depois para meus filhos gêmeos colorindo na mesa da cozinha, inocentes e lindos, completamente alheios ao fato de que o coração da mãe deles estava se partindo em 1 milhão de pedaços. Há quanto tempo isso acontecia? Quantas mentiras eu havia engolido? Quantas vezes eu havia acolhido meu traidor em minha casa de braços abertos? E o mais assustador de tudo, o que mais eu não sabia? Antes de mergulharmos nesta história chocante de traição familiar, deixe um comentário e diga-nos de que parte do mundo você está ouvindo. Adoramos nos conectar com nossa incrível comunidade global. E se você é novo no nosso canal,
Clique no botão de inscrição porque seu apoio alimenta nossa missão de trazer a você as histórias mais inacreditáveis de justiça feita com frieza. Acredite em mim, depois de ouvir a história de Glória, você entenderá porque às vezes as pessoas mais próximas de nós podem nos infligir as feridas mais profundas. Então, pegue seus fones de ouvido, acomode-se e prepare-se para uma história que fará você questionar tudo o que você acha que sabe sobre lealdade familiar. Vamos começar! 6 meses antes, se alguém me pedisse para descrever minha vida, eu teria sorrido e dito que era abençoada. Verdadeiramente abençoada. Morávamos em uma casa colonial de 2 andares em Maplewood Heights, o tipo de bairro onde as crianças ainda andavam de bicicleta até as luzes da rua acenderem e os vizinhos traziam caçarolas quando alguém ficava doente. Meu nome é Gloria Connor Dawson e, aos 32 anos, eu achava que tinha tudo planejado. Sou casada com meu namorado do ensino médio, Nolan, há 10 anos. Mãe dos gêmeos mais lindos do mundo. Filha de pais que ainda andavam de mãos dadas depois de 35 anos de casamento. Trabalhei meio período como designer gráfico em casa, o que me permitiu estar presente nas idas à escola, nos jogos de futebol e em todos aqueles pequenos momentos que compõem a infância. Nolan era tudo o que eu sonhava em um marido. Alto e magro, com olhos castanhos gentis e uma risada que enchia uma sala. Ele trabalhava como fisioterapeuta no centro de reabilitação local, ajudando pessoas a reconstruir suas vidas após acidentes e lesões. Era paciente e gentil, o tipo de homem que me deixava bilhetinhos na lancheira e ainda abria portas de carros. Nossos meninos, Jackson e Jeremiah, tinham acabado de fazer 8 anos. Jackson era o sério, sempre lendo, sempre fazendo perguntas sobre como as coisas funcionavam. Jeremiah era nosso comediante, aquele que fazia qualquer um rir com suas imitações certeiras e caretas. Ambos tinham os olhos castanhos de Nolan e meu queixo teimoso. Os jantares de domingo eram sagrados em nossa casa. Toda semana, meus pais, Alice e Walker, vinham com minha tia Geraldine, às vezes, seu marido, Parker, quando ele não estava viajando a trabalho. Parker era consultor de empresas de engenharia, sempre viajando para inspecionar pontes ou prédios em lugares distantes. Um homem gentil, mas que passava mais tempo fora do que em casa. Tia Geraldine era a irmã mais nova da minha mãe. E desde que eu era pequena, ela era como uma segunda mãe para mim. Ela nunca teve filhos, algo que sempre a deixava um pouco triste nos feriados, mas ela dedicou todo esse amor maternal ao seu papel de ser a melhor tia e tia-avó do mundo. Ela aparecia em nossa casa com presentes sem motivo, levava os meninos ao cinema quando Nolan e eu precisávamos de noites de encontro, lembrava de cada momento importante de nossas vidas. Quando tive depressão pós-parto depois do nascimento dos gêmeos, ela veio todos os dias durante 2 semanas, segurando os bebês e se certificando de que eu comesse e tomasse banho, e lembrando que eu ainda era humana por trás de todo aquele cansaço. Família é tudo, ela sempre dizia, me abraçando forte. Nós ficamos juntos, não importa o que aconteça. Eu acreditei nela. Deus me ajude. Eu acreditei em cada palavra. No domingo anterior àquela terrível manhã de segunda-feira, tivemos um dos nossos jantares familiares habituais. Mamãe preparou uma refeição deliciosa. Papai contou seu repertório de piadas de pai que fizeram os meninos rirem incontrolavelmente. E a tia Geraldine trouxe biscoitos caseiros de chocolate que desapareceram em minutos. Você os estraga, eu ri, observando Jackson e Jeremiah devorarem os biscoitos com os rostos sujos de chocolate. É para isso que servem as tias-avós, ela respondeu, bagunçando o cabelo de Jeremiah. Então ela olhou para Nolan com o que eu pensei ser simples afeição familiar. Você tem sorte de ter um homem tão bom, Glória. Nunca menospreze isso. Nunca, eu disse, estendendo a mão para apertar a de Nolan. Ele retribuiu o aperto, mas agora me lembro de como seus olhos se desviaram dos meus. De como ele pareceu distraído durante o jantar, checando o celular mais do que o normal. Como eu não percebi? Como fui tão cego? Naquela noite, depois que todos foram para casa e os meninos foram para a cama, encontrei Nolan na varanda dos fundos olhando para as estrelas. Está tudo bem? Perguntei, sentando-me na cadeira ao lado dele. Só pensando, ele disse. Em como a gente tem essa sorte. Essa vida, essa família. Às vezes me pergunto se mereço tudo isso. Achei fofo esse momento de gratidão do meu marido. Beijei sua bochecha e disse que ele merecia toda a felicidade do mundo.
Se eu soubesse o que ele realmente estava pensando, em quem ele realmente estava pensando, eu teria corrido gritando noite adentro. Mas eu não sabia. Eu ainda vivia na minha bolha perfeita, onde a família significava tudo, o amor era sagrado e as pessoas em quem você mais confiava jamais partiriam seu coração. A bolha estava prestes a estourar. Depois daquele telefonema devastador, tive exatamente 4 minutos para me recompor antes que Nolan descesse e ficasse alguns minutos escondendo o fato de que meu mundo inteiro tinha acabado de ruir. Coloquei o telefone dele de volta na mesa de centro, exatamente onde o havia encontrado, e me forcei a me mover normalmente, a respirar normalmente, a ser a esposa e mãe que eu havia sido apenas 5 minutos antes. Bom dia, linda, disse Nolan ao entrar na cozinha, com o cabelo ainda úmido do banho. Ele me beijou na bochecha como sempre, mas eu me encolhi antes que pudesse me conter. Você está bem? Ele perguntou, e percebi algo em sua voz. Preocupação, mas também cansaço. Tudo bem, consegui dizer. Só estou pensando na minha apresentação para a conta do Nathaniel. Era mentira. Eu tinha terminado aquela apresentação 3 dias antes. Mas Nolan assentiu e pegou sua caneca de café, aparentemente aliviado com a explicação. Meninos, faltam 5 minutos para a gente ir para a escola, ele gritou. E eles vieram correndo, com as mochilas balançando, Jackson segurando um livro e Jeremias já falando sobre o projeto de ciências que deveria ser entregue na sexta-feira. Observei essa rotina matinal se desenrolar como já fizera centenas de vezes, mas tudo parecia diferente agora. Errado. Como se eu estivesse assistindo a estranhos encenando uma peça sobre a minha vida. Quando Nolan pegou o celular, meu coração disparou. Será que ele tocaria de novo? Será que ela ligaria de volta? Mas ele apenas olhou para a tela e colocou no bolso. Te vejo à noite, disse ele, beijando minha testa. Eu te amo. As palavras pareciam um vidro no meu peito. Como ele podia me dizer aquilo quando estava dizendo para outra pessoa? Quando essa outra pessoa estava? Eu não conseguia pensar nisso. Ainda não. Eu precisava de provas. Precisava ter certeza absoluta antes de deixar essa suspeita destruir tudo. Mas enquanto eu observava saindo pela porta com nossos filhos, brincando sobre algo que os fazia rir, senti o primeiro estalo do que se tornaria um colapso completo. O dia se estendia infinitamente à minha frente. Tentei trabalhar, mas cada vez que abria meu laptop, minha mente voltava para aquela voz. Aquela voz familiar e querida, proferindo palavras que jamais deveriam ter sido ditas. Eu me vi andando pela casa como um detetive em minha própria vida, vendo coisas que nunca havia notado antes. O telefone de Nolan sempre ficava virado para baixo em superfícies. Seu novo hábito de atender ligações fora de casa alegando que era do trabalho. A maneira como ele começou a trabalhar até mais tarde, ficando na clínica para tratar de papelada ou fazer sessões de treinamento, e os presentes, pequenas coisas que eu atribuía à sua consideração. Novas roupas de ginástica porque achei que você ficaria ótima com essa cor, um colar só porque eu vi e pensei em você, jantares em restaurantes melhores sem nenhuma ocasião específica. Presentes de culpa. A constatação me atingiu como um golpe físico. Ele estava me comprando presentes para aliviar a consciência. Quando os meninos chegaram da escola, eu sentia que mal conseguia me conter. Elas irromperam pela porta cheias de energia e histórias sobre o seu dia, e eu me forcei a ouvir para responder apropriadamente e ser mãe delas, mesmo que meu mundo estivesse desmoronando. Mamãe, a tia Geraldine pode vir aqui neste fim de semana? Perguntou Jeremias enquanto eu ajudava com a lição de casa. Ela prometeu me ensinar a fazer aqueles biscoitos. A menção do nome dela gelou minhas veias. Vamos ver, querida, consegui dizer. Ela é a melhor, acrescentou Jackson, sem tirar os olhos dos problemas de matemática. Espero que, quando eu crescer, encontre alguém tão legal quanto a tia Geraldine para casar. Tive que ir ao banheiro, onde me sentei na beirada da banheira e chorei o mais baixinho possível, com o corpo todo tremendo com o esforço de conter o choro. Naquela noite, depois que os meninos foram para a cama, sentei-me em frente a Nolan na mesa da cozinha, observando ler os prontuários dos pacientes e fazer anotações com sua caligrafia cuidadosa. Ele parecia tão normal, tão parecido com o homem por quem eu me apaixonei, que por um momento quase me convenci de que tinha imaginado tudo. Nolan, eu disse suavemente. Ele olhou para cima, a caneta ainda pousada sobre os papéis. HM,
Você me ama? Algo brilhou em seu rosto. Surpresa, culpa, algo que eu não conseguia identificar. Claro que te amo. Que tipo de pergunta é essa? Não sei, respondi, com sinceridade. Só tenho pensado em nós ultimamente, no nosso casamento. Você está feliz? Ele largou a caneta e estendeu a mão sobre a mesa para segurar a minha. Seu toque, antes tão reconfortante, agora parecia estranho. Glória, de onde veio isso? Eu fiz alguma coisa errada? A preocupação em sua voz parecia genuína e, por um momento, pensei em contar a ele tudo sobre o telefonema, sobre minhas suspeitas, sobre como meu coração parecia estar sendo lentamente esmagado por um torno. Mas eu não podia. Ainda não. Porque se eu estivesse errado, se de alguma forma impossivelmente eu estivesse errado, eu teria destruído nosso casamento por nada. E se eu estivesse certo, eu precisava ser inteligente sobre o que viria a seguir. Não, eu disse finalmente. Você não fez nada de errado. Eu te amo. Eu amo nossa família. Quero ter certeza de que nunca menosprezaremos isso. Ele apertou minha mão, mas seu sorriso não chegou aos olhos. Não vamos. Eu prometo. Outra mentira. Eu estava me tornando especialista em reconhecê-los. Naquela noite, fiquei acordado ouvindo Nolan respirar ao meu lado, me perguntando há quanto tempo ele estava me enganando, me perguntando se a mulher que eu suspeitava era apenas a mais recente ou se havia outras, me perguntando se alguma coisa sobre nossa vida juntos tinha sido real. Mas eu me perguntava principalmente sobre ela, sobre a tia Geraldine, que me segurou quando chorei, que comemorou cada marco da minha vida, que se sentou à mesa da minha cozinha ontem mesmo e me olhou nos olhos enquanto planejava seu próximo encontro com meu marido. Como alguém pôde fazer isso? Como alguém que dizia te amar pôde te destruir tão completamente? À medida que as horas passavam e o amanhecer se aproximava, tomei uma decisão. Eu iria descobrir a verdade. Toda ela. E quando descobrisse, seria um inferno. Na manhã seguinte, depois que Nolan saiu para o trabalho e os meninos para a escola, sentei-me em minha casa vazia com uma xícara de café que havia esfriado uma hora atrás, tentando decidir por onde começar. Eu poderia confrontá-lo diretamente, mas ele simplesmente negaria. Eu poderia confrontá-la, mas sem provas, ela também negaria. E se eu estivesse errada, meu Deus, e se eu estivesse de alguma forma errada? Eu teria acusado minha tia de dormir com meu marido com base em nada mais do que um telefonema. Mas eu não estava errado. No fundo da minha alma, naquele lugar onde o instinto habita, eu sabia que não estava errado. Comecei com o laptop do Nolan. Sempre tínhamos as senhas um do outro, um sinal de confiança no nosso casamento que agora parecia uma ironia amarga. O computador dele estava cheio de arquivos de trabalho e fotos dos meninos, mas notei que ele tinha limpado o histórico do navegador recentemente. Isso era novidade. Nolan não era particularmente entendido em tecnologia. Ele costumava deixar meses de dados de navegação se acumularem sem pensar. O e-mail dele também estava limpo, suspeitosamente limpo. Nenhuma mensagem pessoal com mais de uma semana. Nada que parecesse remotamente romântico ou secreto. Mas havia uma nova pasta que eu nunca tinha visto antes, com um rótulo certificação de fisioterapia. Estava vazia. Minhas mãos tremiam enquanto eu verificava suas redes sociais. Tudo parecia normal. Fotos de família, atualizações de trabalho, um ou outro vídeo engraçado. Mas quando olhei para o histórico de mensagens privadas dele, fiquei de coração partido. Havia conversas apagadas, muitas delas. As conversas mostravam lacunas onde trocas inteiras haviam sido removidas. Eu não era detetive, mas também não era burro. Ninguém apaga conversas inocentes. Meu celular vibrou com uma mensagem de texto e eu quase morri de susto. Era da tia Geraldine. Oi, querida. Estava pensando em passar aqui hoje à tarde com um pouco daquele pão de banana que você adora. Tudo bem? Fiquei olhando para a mensagem, com o estômago embrulhado. Ela queria vir sentar na minha cozinha, sorrir para mim e perguntar sobre o meu dia, tudo isso enquanto mantinha um caso com meu marido. Respondi, na verdade, não estou me sentindo bem hoje. Vou deixar para depois. A resposta dela veio imediatamente, ah não, o que houve?
Você precisa que eu vá buscar os meninos na escola? Mesmo agora, mesmo sabendo o que eu sabia, ela ainda desempenhava o papel de tia carinhosa. Era quase impressionante, de um jeito doentio. Só estou cansada. Vou ficar bem. Cuide-se, querida. Amo você, querida. A palavra me fez querer jogar meu telefone do outro lado da sala. Passei o resto da manhã revisando tudo que me vinha à mente. Extratos de cartão de crédito, registros telefônicos, qualquer coisa que pudesse me dar uma pista sobre o que estava acontecendo debaixo do meu nariz. Os registros telefônicos eram reveladores. Nos últimos 6 meses, houve dezenas de ligações e mensagens de texto entre o número do Nolan e um que reconheci como sendo da tia Geraldine. Muitas delas ocorreram durante o horário de trabalho, quando eu presumiria que ele estivesse com pacientes. Algumas ocorreram tarde da noite, depois que eu já tinha ido dormir. Imprimi tudo, com as mãos firmes agora que tinha uma tarefa em que me concentrar. Provas. Eu estava construindo um caso como se estivesse me preparando para um julgamento. Os extratos do cartão de crédito também mostravam algo interessante. Cobranças em restaurantes onde eu nunca tinha ido, sempre para 2 pessoas. Uma floricultura que eu não reconheci. Uma compra em uma joalheria de 2 meses atrás. Na mesma semana em que ele me deu aquele colar só porque sim. Ele comprou presentes para nós 2. Pensar nisso me deixou fisicamente enjoada. Quando os meninos chegaram da escola, tentei agir normalmente, mas Jackson, perspicaz como sempre, percebeu que algo estava errado. Mãe, seus olhos estão vermelhos. Você está doente? Só alergia, meu amor, menti, puxando-o para um abraço. Ele cheirava giz, terra de parquinho e inocência, e eu o abracei um pouco forte demais. Podemos ligar para a tia Geraldine? Perguntou Jeremia. Quero contar a ela sobre a história que escrevi na aula de inglês. A forma despreocupada como a amavam e confiavam nela tornava tudo muito pior. Ela não estava apenas me traindo, estava traindo a eles também. Eles a adoravam, e ela estava ajudando a destruir a família deles. Talvez mais tarde, eu disse. Agora, vamos nos concentrar na lição de casa. Naquela noite, Nolan chegou em casa com flores. Margaridas de supermercado, mas flores mesmo assim. Mais um presente de culpa. Qual é a ocasião? Perguntei, embora já soubesse. Sem motivo. Só queria lembrar a minha linda esposa que eu a amo. Suspeitei que a apresentação estava ficando exaustiva para nós 2. Jantamos como uma família normal. Ajudamos os meninos com a lição de casa como pais normais. Assistimos TV juntos como um casal normal. Mas, no fundo, eu sentia que estava me afogando em mentiras. Depois que os meninos dormiram, pedi licença para tomar um banho. Em vez disso, sentei-me no chão do banheiro e liguei para a única pessoa em quem eu podia confiar para resolver aquela bagunça. Pai, sou eu. Preciso falar com você sobre uma coisa. Você pode vir amanhã enquanto o Nolan está no trabalho? Walker Connor foi meu porto seguro a vida toda. Se alguém podia me ajudar a descobrir o que fazer a seguir, era ele. Claro, querida, ele disse, e eu pude perceber a preocupação em sua voz. Está tudo bem? Não, eu disse, e foi a primeira coisa completamente honesta que eu disse o dia todo. Não está nada bem. Meu pai chegou na manhã seguinte exatamente às 10 horas, carregando 2 xícaras de café do nosso restaurante favorito e com a mesma expressão preocupada que eu lembrava da minha adolescência sempre que eu ligava para ele pedindo ajuda. Walker Connor tinha 63 anos, era um capataz de construção aposentado, com mãos calejadas e o tipo de presença firme que fazia você se sentir seguro só de estar na mesma sala com ele. Ele construiu a primeira casa da nossa família com as próprias mãos. Ensinou-me a trocar um pneu e a equilibrar um talão de cheques, e nunca deixou que ninguém me fizesse sentir inferior. Se havia alguém no mundo em quem eu pudesse confiar esse pesadelo, era ele. Fala comigo, querida, disse ele, acomodando-se em seu lugar de sempre à mesa da cozinha. A cadeira que lhe dava a melhor vista do quintal, onde costumava empurrar os meninos no balanço. Contei-lhe tudo sobre o telefonema, sobre a voz que reconheci, sobre todas as evidências que reuni nos últimos 2 dias. Observei seu rosto mudar enquanto eu falava, observei-o envelhecer 10 anos e 10 minutos. Quando terminei,
Ele ficou sentado em silêncio por um longo momento, olhando para sua xícara de café como se ela pudesse conter respostas. Tem certeza de que era a voz dela? Ele perguntou finalmente. Tenho certeza, ele assentiu lentamente. Há quanto tempo você acha que isso está acontecendo? Peguei os registros telefônicos que havia impresso. Com base nisso, pelo menos 6 meses, talvez mais. Papai estudou as páginas, seu maxilar se contraindo enquanto ele observava a frequência das ligações, o momento, o padrão de engano que estava ali, em preto e branco. Filho da puta, ele murmurou. E eu raramente ouvia meu pai xingar. Desculpe, Glória. Eu não devia ter dito isso. Está tudo bem, pai. Eu estava pensando em coisas piores. Ele olhou para mim, e eu vi algo feroz e protetor em seus olhos que me lembrou porque eu sempre me senti tão segura como sua filha. O que você quer fazer? Ele perguntou. Era a pergunta que eu vinha me fazendo há 2 dias. O que eu queria? Justiça, vingança, apenas a verdade? Quero provas, eu disse. Provas que ninguém possa negar ou justificar. E então quero que eles enfrentem as consequências do que fizeram. Que tipo de consequências? Pensei nos meus filhos dormindo pacificamente em suas camas no andar de cima. Na vida que construímos, toda baseada em mentiras. Na irmã que minha mãe amava e confiava, que estava traindo toda a nossa família. Quero que ele saia, eu disse. Da minha vida, da minha casa, do cotidiano dos meus filhos. Quero um divórcio que proteja a mim e aos meninos financeiramente. E quero que todos saibam o que eles fizeram. Papai assentiu em aprovação. Parece um plano, mas, Glória, se você vai fazer isso, precisa ser inteligente. Você não pode deixar as emoções guiarem suas decisões. Eu sei. Você sente? Porque agora você está magoado e com raiva, e esses sentimentos são válidos. Mas se quiser sair dessa na melhor posição possível, precisa pensar estrategicamente. Ele tinha razão. Eu tinha passado 48 horas em queda livre emocional. Mas agora eu precisava ser prático. O que você faria? Perguntei. Papai se recostou na cadeira e eu pude ver sua mente trabalhando. Primeiro, você precisa de um advogado. Não qualquer advogado. Alguém especializado em casos de divórcio e que saiba como proteger seus interesses. Segundo, você precisa de mais provas. Fotos, conversas gravadas, algo que torne o caso deles inegável. Terceiro, você precisa proteger seus bens. Certifique-se de que ele não consiga esvaziar contas bancárias ou esconder dinheiro. E a mãe, essa foi a parte que mais me apavorou. Minha mãe, Alice, adorava a irmã. Elas conversavam todos os dias, almoçavam 2 vezes por semana, compartilhavam tudo. Descobrir que Geraldine havia traído nossa família a destruiria. A expressão do pai se suavizou. Contaremos para sua mãe quando chegar a hora. Mas, Glória, ela vai precisar de tempo para processar isso. Geraldine não é só sua tia. Ela é a melhor amiga de Alice há 60 anos. Eu sei, mas ela merece saber a verdade. Ela quer. Mas vamos colocar tudo em ordem primeiro. Passamos o resto da manhã planejando. Papai me deu o nome de uma advogada de quem ele tinha ouvido falar muito bem, Alane Matias, que tinha fama de ser inteligente, minuciosa e absolutamente implacável quando seus clientes eram prejudicados. Ela ajudou a filha do Miguel com o divórcio no ano passado, disse ele. Levou aquele marido infiel à justiça. Quando meu pai foi embora, senti algo que não senti há dias, esperança. Não a esperança de que meu casamento pudesse ser salvo, que estava morto e enterrado, mas a esperança de que eu conseguiria superar isso e construir algo melhor do outro lado. Naquela tarde, liguei para o escritório de Alane Matias. Direito de família Matias, respondeu uma voz nítida. Gostaria de marcar uma consulta com a senhora Matias. É sobre um divórcio. Claro. Posso obter algumas informações básicas? Ao dar meu nome e detalhes, senti como se estivesse atravessando uma ponte sem volta. Mas, pela primeira vez desde segunda-feira de manhã, não estava apavorado com o que me esperava. Estava pronto para lutar. O escritório da Alane Matias não era nada parecido com o que eu esperava.
Em vez da atmosfera estéril e intimidadora de um escritório de advocacia que eu imaginava, o espaço dela era acolhedor e acolhedor. Plantas enfeitavam as janelas. Fotos de família estavam sobre a mesa e as cadeiras eram realmente confortáveis. A própria Alani também foi uma surpresa. Pequena e provavelmente na casa dos 40 anos, com olhos gentis por trás de óculos estilosos e um aperto de mão que transmitia força e compaixão. Obrigada por me receber em tão pouco tempo, eu disse enquanto ela fechava a porta atrás de nós. Seu pai falou muito bem de você quando ligou, respondeu ela, acomodando-se atrás da mesa. Ele também disse, você está lidando com uma dinâmica familiar complicada. Passei a viagem praticando o que diria, mas agora que estava ali, as palavras pareciam inadequadas. Meu marido está tendo um caso, eu disse simplesmente. Com minha tia. A expressão de Alani não mudou, mas eu a vi pegar uma caneta e puxar um bloco de notas para mais perto. Conte-me tudo. Então, eu fiz. Pela terceira vez em uma semana, contei toda a história, o telefonema, a investigação, as evidências que havia reunido. Alani tomou notas, fez perguntas esclarecedoras e nunca pareceu chocada ou crítica. Quando terminei, ela largou a caneta e olhou diretamente para mim. Glória, vou te perguntar uma coisa e quero que você pense bem antes de responder. O que você quer realizar aqui? Quero o divórcio. Quero a custódia dos meus filhos. Quero ter certeza de que estou protegida financeiramente. Todas essas são metas alcançáveis, mas há outra coisa que estou ouvindo. Você quer justiça. Você quer que eles enfrentem as consequências da traição. É isso mesmo? Eu assenti. Ótimo, disse ela. E havia um tom de aço em sua voz agora. Porque, na minha experiência, quem trai não machuca apenas o cônjuge. Ela machuca famílias inteiras. Crianças sofrem. Famílias extensas são destruídas. E os traidores muitas vezes vão embora achando que podem recomeçar sem enfrentar consequências reais. Então você vai me ajudar? Eu vou te ajudar. Mas vamos fazer isso direito. Quando terminarmos, seu marido vai entender exatamente o que perdeu, e sua tia vai entender exatamente o que suas escolhas lhe custaram. Durante a hora seguinte, Alani delineou uma estratégia que era abrangente e cirúrgica. Reuniríamos provas irrefutáveis do caso. Documentaríamos os bens e a renda de Nolan para garantir que ele não pudesse esconder dinheiro. Construímos um processo de custódia que priorizasse o bem-estar do menino. E garantimos que, quando a verdade viesse à tona, fosse revelada de uma forma que protegesse a mim e as crianças, ao mesmo tempo que expusesse toda a extensão da traição. Vou precisar que você seja mais forte do que nunca, Alani me avisou. Este processo vai ser emocionalmente brutal. Haverá momentos em que você vai querer desistir, quando o caminho mais fácil parecer ser deixá-los escapar impunes. Você consegue lidar com isso? Pensei nos meus filhos, na vida que eu queria construir para eles, no exemplo que eu queria dar. Sim, eu disse. Eu consigo lidar com isso. Então vamos trabalhar. O primeiro passo foi contratar um investigador particular. Alani recomendou alguém com quem já havia trabalhado, um ex-detetive de polícia chamado Evan Dean, especializado em casos matrimoniais. Ele é discreto, meticuloso e documenta tudo direitinho para que possa ser usado no tribunal, explicou ela. Se seu marido e sua tia se encontram regularmente, Evan conseguirá as provas de que precisamos. O segundo passo foi a proteção financeira. Monitoraríamos todas as contas bancárias e cartões de crédito em busca de atividades incomuns. Eu começaria a documentar as despesas da casa e as necessidades do menino, e discretamente reuniria informações sobre a renda, os benefícios e quaisquer outros bens de Nolan. Não mude seu comportamento em casa, aconselhou Alani. Haja como se tudo estivesse normal. O elemento surpresa é a nossa maior vantagem agora. Ao sair do consultório dela, senti como se carregasse uma arma secreta. Pela primeira vez desde que esse pesadelo começou, eu não estava apenas reagindo ao que estava acontecendo comigo. Eu estava assumindo o controle. Naquela noite, preparei o jantar favorito do Nolan e perguntei sobre seu dia como se nada tivesse mudado. Ajudei os meninos com a lição de casa e ouvi suas conversas sobre a escola e os amigos. Até ri da piada boba do Jeremias sobre uma galinha atravessando a rua. Mas por dentro eu estava contando os dias até conseguir parar de fingir.
3 dias depois, Evander ligou com seu primeiro relatório. Estou seguindo seu marido há 72 horas, disse-ele com seu jeito pragmático. Ontem, às 14h30, ele conheceu uma mulher com a mesma descrição da sua tia no Riverside Hotel. Ficaram lá por 2 horas. Tenho fotos. Meu estômago embrulhou, embora fosse exatamente isso que eu esperava ouvir. Tem certeza de que é ela? Com base nas fotos que você forneceu, sim, tenho certeza. O que acontece agora? Continuei a vigilância por mais uma semana para estabelecer um padrão. Aí teremos tudo o que precisamos. Quando desliguei, sentei-me no carro, no estacionamento do supermercado, e chorei. Não porque estivesse surpresa. Eu sabia que isso aconteceria, mas porque tornava tudo real, definitivo e irreversível. Meu casamento tinha acabado. Minha família estava desfeita. E logo todos saberiam disso. Mas eu ia ter certeza de que quando a poeira baixasse, meus meninos e eu ficaríamos bem, mesmo que isso significasse queimar todo o resto. As fotografias chegaram em um envelope pardo que parecia pesar 450 quilogramas. Eva havia incluído um bilhete. Sinto muito que você tenha que ver isso, mas você pediu provas irrefutáveis. Isso deve ser suficiente para os seus propósitos. Esperei até os meninos chegarem na escola e o Nolan no trabalho antes de abrir. Mesmo me preparando, não facilitou. Lá estavam elas em fotos coloridas e nítidas que não deixavam espaço para dúvidas ou interpretações errôneas. Nolan e tia Geraldine entrando juntos no Riverside Hotel, com a mão dela no braço dele. Ele olhando ao redor, nervoso, antes de entrarem. Outra foto deles no restaurante do hotel, inclinados sobre a mesa, um em direção ao outro, como amantes. A pior delas foi a que os mostrou no estacionamento do hotel depois. Eles estavam se abraçando, e ela estendeu a mão para tocar o rosto dele num gesto tão íntimo que fez meu peito doer fisicamente. Pareciam pessoas que estavam juntas há anos, confortáveis e familiarizadas com o corpo uma da outra. Deixei as fotos de lado e peguei o relatório escrito de Eva. Os fatos estavam expostos em detalhes clínicos. O sujeito encontrou uma mulher no hotel na terça, quinta e sábado do período de vigilância. A duração média dos encontros foi de 2,5 horas. Observou-se contato físico íntimo consistente com relacionamento romântico. Placa do carro de uma mulher confirmada como registrada em nome de Geraldine Walsh, sua tia. Os registros do hotel mostram que o quarto está registrado com nome falso, mas foi pago com o cartão de crédito da vítima. O nome falso. Eles foram cuidadosos com algumas coisas, mas descuidados com outras. Nolan pagou o caso deles com nosso cartão de crédito conjunto. Dinheiro que deveria ter sido usado para o futuro dos nossos filhos, para nossa hipoteca, para nossa vida juntos. Meu celular vibrou com uma mensagem da mulher cujo rosto agora estava gravado na minha memória da pior forma possível. Oi, querida. Os meninos deixaram as chuteiras de futebol na minha casa depois do fim de semana passado. Devo deixá-las lá ou você quer buscá-las? Fiquei olhando para a mensagem, lembrando-me do sábado anterior. Nolan tinha levado os meninos para a casa da tia Geraldine para o que ele disse ser um churrasco em família. Só os caras, ele disse, me dando a chance de relaxar e ter um tempo sozinho. Só que agora eu sabia que enquanto meus filhos brincavam no quintal dela, o pai deles estava planejando seu próximo encontro no hotel com a tia-avó deles. O nível de engano era impressionante. Eu respondi, vou buscá-los esta tarde. Eu precisava vê-la, olhá-la nos olhos, agora que sabia o que ela era. Eu ainda não estava pronto para confrontá-la. Alani tinha sido muito clara sobre não revelar nossa identidade, mas eu precisava ver se conseguia detectar alguma culpa, algum remorso, algum sinal da mulher que eu achava que conhecia. A casa de Geraldine era um rancho arrumado em um bairro antigo, o tipo de lugar onde ela morava desde que se casou com Parker, 25 anos atrás. Passei incontáveis horas aqui ao longo dos anos. Férias em família, festas de aniversário, tardes tranquilas quando ela cuidava dos meninos para que Nolan e eu pudéssemos ter encontros românticos. Ela abriu a porta com seu sorriso brilhante de sempre. E posso ver que este é um thriller psicológico envolvente sobre traição dentro de uma família. A história tem um ritmo excelente, construindo tensão à medida que Glória descobre o caso do marido com sua querida tia. Deixe-me continuar de onde parei, mantendo a mesma estrutura e aumentando a tensão.
Por um momento, olhando para seu rosto familiar, quase me convenci de que tinha imaginado tudo. Glória, entre. Entre, ela disse, dando um passo para o lado para me deixar entrar na sala de estar onde eu já havia me sentado 1000 vezes antes. Acabei de fazer um chá gelado. Quer um pouco? Claro, consegui dizer, seguindo-a até a cozinha. Tudo parecia exatamente igual. A coleção de galos de cerâmica no parapeito da janela. O bordado em ponto cruz com os dizeres, abençoe este lar. A geladeira coberta de fotos da nossa família. Fotos minhas e do Nolan no dia do nosso casamento. Fotos dos meninos quando bebês. Fotos de todos nós juntos no Natal e na Páscoa. Ela estava planejando destruir tudo isso enquanto se cercava de lembretes do que estava destruindo. Você parece cansado, querido, disse ela, servindo chá em copos decorados com pequenos girassóis. Está tudo bem? A preocupação na voz dela soava tão genuína. Se eu não soubesse, teria acreditado que ela realmente se importava com o meu bem-estar. Só estou ocupada com o trabalho, eu disse, aceitando o copo. Você sabe como é. Sim. Às vezes acho que você trabalha demais. Você deveria tirar mais tempo para si mesma. Ela se acomodou na cadeira à minha frente. A mesma cadeira onde ela me segurou quando chorei pelo meu aborto espontâneo, 3 anos atrás. Talvez planeje uma escapadinha com o Nolan. Eu ficaria feliz em cuidar dos meninos. A audácia era de tirar o fôlego. Ela estava sugerindo que eu fosse embora para que ela pudesse ter mais tempo com meu marido. Que gentileza sua oferecer isso, eu disse, orgulhosa de como minha voz soava normal. Mas o Nolan tem estado tão ocupado no trabalho ultimamente. Muitas noites em claro, treinos de fim de semana. Você sabe como ele é dedicado. Algo passou pelo rosto dela tão rápido que quase não percebi. Culpa, medo, ou ela estava feliz por eu estar acreditando nas mentiras? Ele é dedicado, ela concordou. Você tem sorte de ter um marido tão trabalhador. Estou sim, respondi, tomando um gole de chá com gosto de cinzas, embora às vezes me preocupe que ele esteja trabalhando demais. Ele tem recebido muitos telefonemas ultimamente, até de manhã cedo. Desta vez, a reação foi inconfundível. Sua mão apertou o copo e um rubor subiu por seu pescoço. Ah, ela disse, tentando parecer casual. Ligações de trabalho? Imagino que sim. Mas outro dia alguém ligou e pareceu achar que estava falando com ele, e disse algo sobre ter esquecido um anel e um relógio. Observei seu rosto atentamente. Que coisa mais estranha. A cor desapareceu completamente de suas bochechas. Ela pousou o copo com as mãos trêmulas. Quão estranho. Ela gaguejou. Não é? Quer dizer, quem liga para alguém às 7 da manhã para falar de joias? Deve ter sido engano. Deve ter sido, ela sussurrou. Ficamos em silêncio por um momento e eu praticamente conseguia ver a mente dela acelerada, tentando entender o quanto eu sabia e o perigo que ela corria. Bom, eu disse, me levantando. Preciso pegar essas chuteiras e ir para casa. Os meninos têm treino hoje à noite. Claro, disse ela, levantando-se de um salto. Estão no armário do corredor. Quando ela pegou as chuteiras, percebi que suas mãos ainda estavam tremendo. Quando ela os entregou para mim, não conseguiu me olhar nos olhos. Glória, disse ela enquanto eu estendia a mão para a maçaneta. Você sabe que eu te amo, né? Você, os meninos e o Nolan são todos tão importantes para mim. As palavras me atingiram como um golpe físico. Mesmo agora, presa em sua teia de mentiras, ela ainda tentava me manipular com declarações de amor. Eu sei, eu disse. Família é tudo, certo? É o que você sempre diz. Sim, ela disse, com alívio na voz. Família é tudo. Fui para casa com as chuteiras do garoto no banco do passageiro e a raiva queimando no meu peito. Ela me olhou nos olhos e mentiu. Usou minhas próprias palavras sobre família contra mim enquanto destruía ativamente a minha. Mas ela estava assustada agora. Eu tinha visto isso no rosto dela, nas mãos trêmulas, na dificuldade que ela tinha em manter contato visual. Ela sabia que eu suspeitava de algo, mesmo que não soubesse o quanto. Naquela noite, liguei para Lani.
Acho que ela sabe que estou de olho neles, disse eu, descrevendo o encontro daquela tarde. Ótimo, disse Alani. Deixe-a suar. Pessoas culpadas cometem erros quando estão nervosas. Mas, Glória, você precisa ter muito cuidado agora. Se ela contar ao seu marido sobre a conversa de vocês, ele pode ficar desconfiado. O que devo fazer? Haja normalmente. Não mude sua rotina. E, faça o que fizer, não confronte nenhum dos dois diretamente. Estamos quase prontos para nos mudar, mas precisamos de um tempinho a mais. Naquela noite, Nolan chegou em casa com comida chinesa para a viagem e um sorriso de desculpas. Desculpe o atraso, disse ele, beijando minha bochecha. Dia louco na clínica. Sem problemas, eu disse, ajudando-o a desempacotar os contêineres. Como foi seu dia? Aconteceu alguma coisa interessante? Na verdade não, só o de sempre, mas notei que ele estava evitando contato visual e seu telefone estava vibrando mais do que o normal. Ah, e a Geraldine ligou para a clínica, disse que falou com você hoje e que você parecia estressado. Ela está preocupada com você. Lá estava. Ela ligou para ele logo depois que eu saí, provavelmente em pânico com o que eu poderia descobrir. Que gentileza da parte dela, eu disse. Eu passei para pegar as chuteiras do menino. A gente só conversou por alguns minutos. Ela disse que você perguntou sobre minha agenda de trabalho, sobre ligações telefônicas. Meu coração batia forte, mas mantive a voz firme. Será que sim? Não me lembro. Tenho andado tão distraída ultimamente com o projeto Nathaniel. Ele estudou meu rosto por um momento, depois pareceu relaxar. Bem, ela só está cuidando de você, de todos nós. Ela sempre gostou, concordei. Mas quando nos sentamos para jantar com os meninos, notei que Nolan estava checando o celular constantemente. E quando o aparelho vibrou durante a história do Jeremias sobre seu projeto de ciências, vi o nome na tela antes que ele rapidamente o virasse para baixo. Geraldine. Eles estavam agora em modo de controle de danos total, tentando descobrir o quanto eu sabia e o que fazer a respeito. Mas era tarde demais. Amanhã, Eva entregaria seu relatório final. Na semana seguinte, Alani daria entrada nos papéis do divórcio e, em breve, muito em breve, o segredo deles deixaria de ser segredo. Sorri para minha família à mesa de jantar. Meus meninos inocentes conversando sobre o dia deles. Meu marido mentiroso fingindo ouvir enquanto mandava mensagens para a amante por baixo da mesa. Deixe-os entrar em pânico. Deixe-os se esforçar. Deixe-os se perguntar o que eu sabia e quando a outra bomba cairia. Porque quando isso acontecesse, destruiriam tudo o que eles achavam que conseguiriam fazer. O relatório final de vigilância de Evan chegou na manhã de sexta-feira e foi ainda mais contundente do que eu esperava. Ao longo de 2 semanas, ele documentou 7 encontros entre Nolan e a tia Geraldine. Hotéis, restaurantes e até uma viagem de fim de semana para uma pousada a 2 horas de distância, uma viagem que coincidiu com a suposta conferência de fisioterapia de Nolan. Mas a evidência mais devastadora foi a gravação de áudio. Consegui colocar um dispositivo de escuta no carro do seu marido, explicou Evan durante nossa conversa telefônica. É totalmente legal, já que vocês são casados e a propriedade é compartilhada. O que capturei ontem pode ser difícil de ouvir, mas fornece prova definitiva do caso. Minhas mãos tremiam quando apertei o play no arquivo de áudio que ele havia enviado. A voz de Nolan soou clara. Ela está ficando desconfiada. O jeito que ela olhou para mim quando cheguei em casa ontem. E Geraldine disse que ela estava fazendo perguntas estranhas sobre ligações telefônicas. Então a voz dela, aquela voz familiar que me cantava canções de ninar e me confortava em momentos de tristeza. Talvez devêssemos acalmar as coisas por um tempo, só até as coisas se acalmarem. Não. A voz de Nolan era firme, quase raivosa. Não vou desistir de você. Não agora. Eu te amo, Geraldine. Nunca me senti assim por ninguém, nem mesmo pela Glória. As palavras me atingiram como um golpe físico. Nem mesmo Glória, sua esposa há 10 anos, mãe de seus filhos, significava menos para ele do que seu caso com minha tia. Mas e se ela descobrir? A voz de Geraldine estava preocupada. E se ela contar para Alice ou para os meninos? Não posso perder minha família.
Nolan, você não vai perdê-los. E mesmo que Glória suspeite de algo, ela não tem provas. Ela não é do tipo que estraga a própria vida por causa de suspeitas. Ambos estavam errados sobre isso. Às vezes me sinto tão culpada, continuou Geraldine. Ela confia em mim completamente. Ela me conta tudo sobre o seu casamento, sobre os medos e esperanças dela, e eu fico sentada ali, ouvindo e fingindo me importar enquanto você está o quê? Enquanto você finalmente está feliz, enquanto você finalmente está com alguém que te valoriza do jeito que Parker nunca fez. Então, isso fazia parte. O casamento dela com Parker estava em crise, e ela decidiu que meu marido era a solução. Não é tão simples assim, disse ela. A Glória é como uma filha para mim. Eu a amo desde que ela nasceu. Então por que você está fazendo isso? Perguntou Nolan, e por um momento pareceu genuinamente curioso. Houve uma longa pausa antes que ela respondesse, porque eu te amo mais. Parei a gravação e corri para o banheiro, onde vomitei violentamente. Quando terminei, sentei no chão do banheiro e chorei até não ter mais lágrimas. Ela o amava mais do que a mim, mais do que meus filhos, mais do que amava a família que a acolheu e confiou nela e a fez parte de cada momento importante de nossas vidas. Meu telefone tocou. Era a Lani. Você ouviu a gravação? Ela perguntou. Sim, sinto muito. Sei como deve ter sido difícil, mas, Glória, era exatamente disso que precisávamos. Com essas evidências, podemos prosseguir com confiança. Quando? Segunda-feira. Vou dar entrada nos papéis do divórcio na segunda-feira de manhã. Mas tem outra coisa que precisamos discutir. Você quer contar aos seus pais antes que isso se torne público? Eu estava apavorada com essa conversa. Minha mãe ficaria arrasada. Não apenas com o fim do meu casamento, mas também com a traição da irmã dela. Isso destruiria sua fé na família, na confiança, em tudo que ela acreditava sobre as pessoas que mais amava. Meu pai já sabe. Vou contar para minha mãe neste fim de semana, eu disse. Ela merecia ouvir isso de mim? Ótimo. E Glória, você vai superar isso. Você é mais forte do que imagina. Naquele fim de semana, organizei uma festa do pijama para os meninos na casa de um amigo deles. Depois, convidei meus pais para jantar, dizendo que tinha algo importante para discutir. Eles chegaram às 18 horas. A mãe carregando uma caçarola e o pai trazendo vinho. Os dois conversando sobre a semana e perguntando sobre os meninos. Mas eles pareciam tão felizes. Papai me olhava com uma espécie de pena. Jantamos, conversamos um pouco e eu memorizei o rosto da minha mãe antes de destruir sua paz de espírito para sempre. Eu não queria que minha mãe soubesse que o marido dela sabia e estava escondendo algo dela. Então, decidi fazer parecer que os dois estavam descobrindo pela primeira vez. Mãe, pai, eu disse quando terminamos de comer, preciso contar uma coisa para vocês e vai ser muito difícil de ouvir. A mudança na expressão deles foi imediata. A mãe estendeu a mão para o pai do outro lado da mesa. O que foi, Glória? Perguntou a mãe. O Nolan está tendo um caso, eu disse simplesmente. Vou pedir o divórcio na segunda-feira. A mãe engasgou, levando a mão à boca. O rosto do pai se escureceu de raiva. Tem certeza? Perguntou a mãe. Talvez tenha havido um mal-entendido. Tenho certeza, mãe. Tenho provas. Fotos, gravações, tudo. Quem? Perguntou a mãe, com a voz mortalmente baixa. Com quem ele está tendo um caso? Este era o momento que eu mais temia. Olhei para minha mãe, para seu rosto confiante e seus olhos gentis, e me preparei para partir seu coração. Tia Geraldine. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto da mamãe ficou completamente branco e, por um momento, pensei que ela fosse desmaiar. Não, ela sussurrou. Não, isso não é possível. Geraldine jamais faria isso. Ela te ama. Ela ama nossa família. Eu sei que é difícil de acreditar. Você está errado. Mamãe se levantou abruptamente, a cadeira raspando no chão. Você tem que estar enganada. Geraldine é minha irmã. Ela é minha melhor amiga. Ela nunca faria isso com você ou com a gente.
Papai estendeu a mão para ela, mas ela se afastou. Alice, sente-se, disse-lhe gentilmente. Deixe a Glória explicar. Não há nada para explicar, porque não é verdade. A voz da mãe se elevava, tornando-se histérica. Eu conheço minha irmã. Eu conheço o coração dela. Ela preferiria morrer a machucar a Glória. Peguei meu celular e coloquei um trecho da gravação para tocar. A voz de Geraldine preencheu nossa cozinha. Eu te amo mais. Mamãe desabou na cadeira como se suas pernas tivessem cedido. O som que saiu de sua garganta era quase humano. Um lamento agudo de dor e traição que jamais esquecerei. Em segundos, o pai estava ao redor da mesa, puxando ar para seus braços enquanto ela soluçava em seu peito. Quanto tempo? Ele me perguntou por cima da cabeça dela. Então eu percebi que ele me entendia e estava agindo inocentemente, como se estivesse descobrindo pela primeira vez. Não sei há quanto tempo, mas parece que isso já vem acontecendo há muito tempo. Vou matá-lo. Vou matar os dois, gritou o pai. Não, estamos lidando com isso legalmente. Alani tem tudo sob controle. Mas ele não estava ouvindo. Ele segurava a esposa enquanto ela desmoronava. E eu podia ver a raiva crescendo em seus olhos. 60 anos, soluçou minha mãe. Há 60 anos eu a amo, confio nela, compartilho tudo com ela. Como ela pôde fazer isso? Como pôde me olhar nos olhos e mentir para mim todos os dias? Eu não tinha uma resposta para isso. Não achava que houvesse uma. Ficamos sentados na minha cozinha por 2 horas enquanto minha mãe chorava e meu pai a segurava, e eu tentava explicar tudo o que tinha aprendido. Quando eles foram embora, minha mãe parecia ter envelhecido uma década. O que você precisa de nós? Papai perguntou na porta. Apenas esteja presente para os meninos quando tudo isso vier à tona. Eles vão precisar dos avós para sempre, disse ele, me abraçando forte. Estamos orgulhosos de você, Glória, por ser forte, por proteger seus filhos, por não deixá-los escapar dessa. Depois que eles foram embora, sentei-me sozinho em casa e me preparei para a guerra que começaria na segunda-feira. Nolan e tia Geraldine não faziam ideia do que estava por vir. Achavam que estavam seguros, que eu era crédula e ingênua demais para descobrir a traição deles. Eles estavam prestes a descobrir o quanto estavam errados. A manhã de segunda-feira chegou cinzenta e fria, combinando perfeitamente com meu humor. Preparei os meninos para a escola como sempre, fiz café para o Nolan como sempre, dei um beijo de despedida nele como sempre. Mas por dentro eu estava contando as horas até que seu mundo implodisse. Pontualmente às 9 horas, Alani entrou com os papéis do divórcio. Às 10 horas, um oficial de justiça estaria esperando na clínica de Nolan. Ao meio-dia, todos saberiam que nosso casamento perfeito havia acabado. Eu estava no meu computador fingindo trabalhar em um projeto de um cliente quando meu telefone tocou às 10h47. Glória. A voz de Nolan estava trêmula, confusa. Alguém acabou de me entregar os papéis do divórcio. Isso tem que ser um engano. Não é um erro, eu disse calmamente. O silêncio se estendeu entre nós, quebrado apenas pelo som de sua respiração. Sabe, disse-lhe finalmente. Não era uma pergunta. Eu sei de tudo, Nolan. Os hotéis, os telefonemas, as mentiras, tudo isso. Glória, por favor, deixe-me explicar. Não há nada para explicar. Ouvi a gravação de você e Geraldine no carro. Vi as fotos de vocês juntos. Sei das cobranças no cartão de crédito, dos nomes falsos e das viagens de fim de semana. Outro longo silêncio. O quê? Isso é impossível. Bem, para sua informação, eu sei disso há tempo suficiente para proteger a mim e aos nossos filhos. Tempo suficiente para garantir que você não possa esconder bens ou disfarçar isso como algo diferente do que é. Os meninos ficarão bem. Eles ficarão melhor sem um pai que mente para a mãe e destrói a família por seus próprios desejos egoístas. Você não pode me afastar dos meus filhos. Não vou te impedir de vê-los. Mas também não vou fingir que isso não aconteceu por eles. Eles merecem saber a verdade sobre quem o pai deles realmente é. Eu podia ouvi-lo chorar agora. E uma parte de mim, uma parte bem pequena, sentia pena dele. Mas, principalmente,
eu não sentia nada além de fria satisfação. Por favor, ele sussurrou. Podemos conversar sobre isso? Podemos tentar resolver as coisas? Resolver as coisas? Eu ri, e isso soou duro até para os meus ouvidos. Nolan, você disse à sua amante que nunca me amou como a ama. Disse que eu não era do tipo que estraga a própria vida por causa de suspeitas. Você planejava continuar mentindo para mim indefinidamente enquanto continuava com a minha tia. O que exatamente falta resolver? Eu cometi um erro. Você fez uma escolha todos os dias durante meses. Você escolheu trair a mim e aos nossos filhos. Agora você vai ter que arcar com as consequências. Desliguei antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa. Meu telefone imediatamente começou a vibrar com mensagens e ligações. Nolan, tia Geraldine. Até minha mãe, que já devia ter notícias de Geraldine, ignorei todas. Às 3h30, quando os meninos chegaram da escola, sentei-os à mesa da cozinha com leite e biscoitos, como sempre. Meninos, preciso contar uma coisa importante para vocês, eu disse, pegando suas mãozinhas nas minhas. Papai e eu vamos nos divorciar. O rosto de Jackson se contraiu imediatamente. Esposa, fizemos algo errado? Não, querida. Isso não tem nada a ver com você. Às vezes, os adultos fazem escolhas que prejudicam suas famílias, e foi o que aconteceu aqui. O papai vai se mudar? Perguntou Jeremiah, com a voz baixa. Sim, mas ele ainda será seu pai e continuará te amando. Isso nunca vai mudar. E a tia Geraldine? Perguntou Jackson. Ainda a veremos? Respirei fundo. Tia Geraldine fez escolhas muito ruins que prejudicaram nossa família. Não a veremos por um tempo. Eles choraram, é claro. Eu os abracei enquanto soluçavam, e prometi que ficaríamos bem, que eu cuidaria deles, que o mundo deles não acabaria, mesmo que parecesse que sim. Naquela noite, Nolan voltou para casa para fazer as malas. Os meninos estavam na casa dos meus pais, poupando-os do constrangimento de ver o pai se mudar. Glória, disse-lhe quando me viu na cozinha. Por favor, podemos conversar? Fale, eu disse, sem tirar os olhos da louça que estava lavando. Eu nunca quis que isso acontecesse. É que, começou como uma amizade e então. E aí você decidiu dormir com a minha tia mentindo na minha cara todos os dias. Você sabe como isso é horrível? Eu sei como parece. Parece exatamente o que é. Uma traição a tudo que construímos juntos. Ele ficou em silêncio por um momento. E os meninos? E eles? Quero a guarda compartilhada. Quero fazer parte da vida deles. Finalmente me virei para encará-lo. Você deveria ter pensado nisso antes de decidir que seu caso era mais importante que sua família. Você não pode punir os meninos porque está com raiva de mim. Não estou punindo ninguém, mas também não vou fingir que você é o mesmo homem com quem me casei. Os meninos vão te ver, mas será nos meus termos, quando eu decidir que eles estão prontos. 3 meses depois, o divórcio foi finalizado. Nolan passou a ter direito a visitas supervisionadas em fins de semana alternados. Eu fiquei com a casa, a guarda primária e pensão alimentícia suficiente para garantir que eu e os meninos tivéssemos segurança financeira. Tia Geraldine tentou me ligar dezenas de vezes naquelas primeiras semanas. Ela mandou cartas, e-mails e até apareceu na minha porta uma vez. Eu nunca respondi. Para mim, ela estava morta. Minha mãe foi quem mais sofreu. Ela havia perdido a irmã e a fé na família de uma só vez. Mas, aos poucos, com a ajuda do pai e a terapia, ela começou a se curar. Não paro de pensar em todas as vezes em que ela se sentou na minha cozinha e me ouviu preocupada com você e o Nolan, disse minha mãe certa tarde. Todas as vezes em que ela me confortou quando eu estava preocupada com o seu casamento. Ela sabia exatamente o que estava errado, porque ela era a causa. Sinto muito, mãe. Eu sei o quanto você a amava. Eu a amava, mas a mulher que eu amava nunca existiu, não é? Ela era apenas uma máscara que escondia alguém que poderia destruir a própria família sem pensar 2 vezes. 6 meses após o divórcio, ouvi de amigos em comum que Nolan e Geraldine haviam terminado.
Aparentemente, a realidade do relacionamento deles, sem a emoção do segredo e da traição, não era tão atraente quanto eles imaginavam. Não senti nada quando ouvi a notícia. Nenhuma satisfação, nenhuma justificativa, nada. Eles destruíram meu casamento e minha família por algo que não durou nem um ano. Mas os meninos e eu estávamos prosperando. Tínhamos seguido em frente, construído uma nova vida, reaprendido a confiar. Jackson e Jeremy eram resilientes como crianças, adaptando-se ao novo normal com a ajuda da terapia e o apoio inabalável dos meus pais. Quanto a mim, eu era mais forte do que jamais imaginei ser. Enfrentei a pior traição possível e sobrevivi. Protegi meus filhos e construí uma vida melhor para todos nós. E eu aprendi que às vezes as pessoas que dizem te amar mais são aquelas capazes de te machucar mais profundamente. Mas também aprendi que era forte o suficiente para sobreviver a qualquer coisa. Até mesmo a destruição de tudo que eu achava que sabia sobre amor e família. A mulher que atendeu aquele telefonema naquela terrível manhã de segunda-feira havia partido. Em seu lugar, havia alguém mais duro, mais sábio e infinitamente mais cuidadoso com quem confiar, mas também alguém que sabia, sem sombra de dúvida, que ela conseguiria lidar com qualquer coisa que a vida lhe trouxesse. 2 anos depois, eu estava na cozinha preparando o café da manhã para os meninos, com a luz do sol entrando pela mesma janela onde esse pesadelo havia começado. Mas tudo mais havia mudado. A casa parecia mais leve agora, livre do peso das mentiras e enganos. Os meninos estavam felizes e saudáveis, prosperando em sua nova realidade. Eles viam Nolan em fins de semana alternados. E embora essas visitas às vezes fossem difíceis, eles estavam aprendendo a lidar com o relacionamento com o pai em seus próprios termos. Meu telefone tocou, um som que não me causava mais medo. Olá, mãe. Sou eu, era a voz de Jackson, chamando da casa do amigo, onde ele havia passado a noite. O Tommy pode vir almoçar aqui? Claro, querida. Vou fazer queijo grelhado. Obrigada, mãe. Amo você. Também te amo. Desliguei e sorri. Uma conversa tão simples, mas que representava tudo pelo que eu havia lutado. Um lar tranquilo onde meus filhos se sentiam seguros e amados, onde telefonemas traziam alegria em vez de devastação. A campainha tocou e eu abri para encontrar um entregador com um buquê de flores. Gloria Connor, ele perguntou. Esse sou eu. Curiosa, peguei as flores. O cartão dizia, obrigada por me mostrar o que é a verdadeira força. Uma cliente grata, Maria. Maria era uma mulher que conheci na sala de espera do Alan há 6 meses, passando pelo seu próprio divórcio. Compartilhei minha história com ela, ofereci apoio e incentivo. Aparentemente, ajudou. Enquanto arrumava as flores num vaso, refleti sobre o quanto minha vida havia mudado. Criei um grupo de apoio para mulheres em processo de divórcio, principalmente aquelas que lidavam com a traição de familiares. Descobri uma força que nunca soube que tinha e a usei para ajudar outras pessoas a encontrarem a sua própria. Os meninos irromperam pela porta, cheios de energia e planos para o fim de semana, e eu percebi algo profundo. Fiquei feliz, genuinamente, profundamente feliz, de um jeito que eu não estava antes mesmo de descobrir o caso. Porque essa felicidade era minha, construída por mim, para mim e para meus filhos. Não dependia das escolhas, mentiras ou traições de ninguém. Atendi um telefonema que destruiu meu mundo, mas, no final, me deu algo melhor. A certeza de que eu era forte o suficiente para reconstruir das cinzas e criar algo lindo.